Pode entrar. E aí, professor? Oi, Jamil, já tudo bem? acabou de pintar meu capacete? Tô quase terminando. Pronto. Agora é só esperar secar. Tá aí. Puxa, bem que você disse que entendia disso, hein? O capacete tá ficando uma beleza. Então, tá gostando? Sim, tô. Não vejo a hora da minha primeira aula de pilotagem. Como? Quer dizer que você ainda não teve nenhuma aula prática? Como assim? É, aula prática mesmo, pilotando o kart. Não. Até agora só teve aula teórica. O instrutor fica falando de segurança, atrito e outras chatices. Olha, eu aposto com você, quando você tiver sua primeira aula prática, você não vai achar tudo isso uma chatice. Principalmente a força de atrito. Não? Como é que você sabe disso? Ué, porque graças à força de atrito, muitas situações de movimento são possíveis. Como assim? Bom, você já deve ter visto alguém escrevendo com lápis ou caneta, não? E o que tem isso a ver com atrito? O que tem a ver? Tudo a ver, eu vou mostrar pra você. Quer ver? Vou pegar um lápis aqui e um papel. Pronto. Bom, quando você segura um lápis, né, você empunha um lápis e tenta escrever... afasta aí pra não se manchar, né, com a tinta. Existe uma força entre a superfície do lápis e do seu dedo. E é a força de atrito. Porque se não tivesse a força de atrito, na hora que você tentasse escrever, sua mão ia escorregar, né? Então, olha, ia acontecer isso daqui. Então, é justamente devido à força de atrito que você consegue segurar firme o lápis, né? Outra coisa, quer ver? Quando você risca um papel, com grafite no caso, né? Esse grafite aqui que se deposita no papel é graças à força de atrito. Então, o atrito entre o grafite e o papel que permite que o grafite deposite essa camada aí sobre o papel, tá? Bom, deixa eu ver outro exemplo. Quer ver? Vem pra cá, vem andando pra cá. Nossa, tá bonito, hein, esse modelito aí. É. Agora que eu reparei, tá parecendo um piloto mesmo. Bom, então você vai fazer um desfile pra mim, tá? Vem andando de lá pra cá, bem vagarosamente. Para. Pronto. Ó, em relação a esse seu pé aqui, tá vendo? Não, só o pé que tem que parar, você pode se mexer. Qual o próximo movimento que o seu pé vai fazer? A empurrar o chão. Isso, ele vai empurrar o chão para você ir para frente, né? Então, quando você empurra o chão, devido ao atrito, o atrito empurra você e você anda para frente. Quer dizer, se o chão fosse completamente liso, o que ia acontecer? Escorregar. Ia escorregar, né? Você ia ficar patinando o tempo inteiro, né? E não ia conseguir andar. Quer ver? Aquela dança que você fez outro dia para eu ver, o break? Assim. Como que é? Então, é uma dança engraçada, por quê? Porque dá a impressão que não tem atrito, né? Parece ser um movimento que você não tem atrito, né? Então você viu como é importante o atrito, né? Então quer dizer que o mesmo atrito que faz a gente andar pode me ajudar na corrida? É isso aí. Foi por isso que o treinador deu aquela aula teórica a respeito de força de atrito, né? Gozado. Se o atrito faz a velocidade diminuir, o que isso pode me ajudar na corrida? Nossa, pode ajudar muito. Principalmente porque o atrito não é só responsável pela diminuição da velocidade, mas é responsável também por muitos outros fatores que influenciam no movimento. Dê outro exemplo. Ah, tá ficando interessado na força de atrito, né? Agora eu tô vendo que o atrito é uma coisa legal, né? Você tava aí, não quero saber mais de aula teórica e tal, mas agora tá interessado, né? Bom, deixa eu ver. Você estava falando para mim que o atrito diminui a velocidade de um carro, né? Na realidade diminui, porque à medida que o carro vai aumentando a velocidade, existe o atrito entre o ar e o carro, né? Então vai atrapalhando o movimento. O atrito entre os eixos e a roda. Então existem várias situações de atrito, nesse caso, que diminuem a velocidade. Mas também, quer ver, quando o carro começa a andar, quando ele começa a se movimentar, a roda gira e devido ao atrito, o carro vai para frente. Porque se não tivesse atrito entre a roda e o chão, a roda ia começar a girar e ficar patinando, né? Como no caso do carro que fica na lama, né? E fica girando, girando e não sai do lugar, né? Quer ver outra situação? Quando você vai fazer uma curva, como é que você faz uma curva com o carro? Gira o volante. Isso. Daí a roda gira junto com o volante. A pinta de piloto já tem, né? Então, quando você gira o volante, a roda gira, né? A roda vira. E com essa posição, o atrito entre a roda e o pneu, né, e o asfalto,
obrigam o carro a virar. Então, devido ao atrito que o carro faz a curva. Agora, se a pista está molhada e tem muito óleo, você vira o volante, o que acontece? Passa reto. Passa reto, né? Não acontece nada. Quer dizer, sem o atrito, o carro também não consegue fazer curva. Então, você viu que o atrito aparece em muitas situações importantes quando você dirige um carro, né? Mas isso é muito complicado. Uma hora faz o carro andar, outra hora faz diminuir a velocidade. E eu acho que é mais simples entrar no carro e pronto. Nada, é fácil. Eu vou mostrar para você os princípios dessa força de atrito, tá? Do que a força de atrito depende. Deixa eu colocar isso daqui. Coloca esse capacete lá no armário antes que alguém se manche, né? Bom, eu vou usar essa superfície de madeira para explicar para você os fatores que influenciam na força de atrito. Bom, eu tenho um cubo de madeira, tá vendo esse cubo? Dê uma analisada em relação às faces, o que tem de diferente aí? O que você acha? Eu acho que tem uma superfície de madeira, tem outra, parece uma lixa, né? Essa daí é uma lixa de pintura. E tem outra, parece um corino, né? Isso, uma espécie de couro, né? Uhum. Então, a diferença das faces desse cubo está em relação aos materiais, tudo bem? Bom, eu tenho aqui uma superfície plana de madeira e esse dispositivo aqui é um lançador. Então, ele vai fazer o seguinte, olha, tá vendo esse pino aqui de metal? Uhum. Eu coloco esse pino para trás, aqui dentro tem uma mola e na hora que eu puxo esse barbante, dispara, tá? Muito bem. Eu estou usando esse dispositivo para garantir para mim que sempre a força que eu vou aplicar no bloquinho aqui, né? Vai ser a mesma, né? Bom, e dependendo da posição onde esse bloquinho parar, eu vou marcar com essa fitinha aqui. Deixa eu até deixar pronta já. Pronto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a superfície de madeira, a face de madeira do cubo, em contato com a madeira aqui dessa superfície, tá? Então vamos ver onde que isso aí vai parar. Atenção, fogo. Pronto. Então, aqui. Isso. Deixa eu marcar essa superfície. Tá aí. Aproximadamente aqui, né? Uhum. Bom, então, por que o bloco, esse cubo de madeira, parou nesse ponto? Se não tivesse atrito, se fosse uma pista bem lisa, de gelo, por exemplo, esse bloquinho ia ficar patinando. Ia ficar patinando o tempo inteiro, né? Deslizando em movimento retilíneo uniforme, por inércia, tá? Agora, devido à madeira, devido ao atrito que existe entre os dois, ele para, né? Agora, eu vou mudar a superfície, eu vou colocar esse couro em contato com a madeira, tá? Uhum. Muito bem, é o mesmo bloquinho, só que a face que eu estou colocando em contato é diferente. Ih, parou antes, né? Então, vamos fazer uma marcação. Deixa eu te dar uma mãozinha. Aê, aqui. Muito bem, parou antes. Agora eu vou mudar a face, né? Vou colocar a terceira face. Eu coloquei madeira, foi distante. Depois o couro, parou um pouco antes. Agora eu vou colocar essa lixa de pintor, né? Uhum. Bom, vamos ver onde que isso daqui vai parar. Parou antes também. Antes. Então, faz a marcação. E a gente vai fazer uma análise importantíssima agora. Pronto, então aqui, né? Isso. Então você reparou que esse bloquinho parou em posições diferentes devido a quem? A diferença das superfícies, tá? Bom, então o atrito depende do material de que são feitas as superfícies que estão em contato. E a gente denomina, ou a gente pode quantificar isso daí, através do coeficiente de atrito. Então, cada material tem um coeficiente de atrito diferente, tá? Então, à medida que eu mudei para materiais diferentes, a madeira tem um coeficiente, o couro tem um coeficiente e a lixa é o que tem um coeficiente maior, por isso que ele parou antes. É coeficiente de atrito, né? Coeficiente de atrito, isso aí. Bom, então é o primeiro fator. Vamos analisar agora o segundo fator. Deixa eu tirar essas fitinhas e eu vou colocar um cubo de madeira, tá vendo? É um outro cubo de madeira, só que esse cubo de madeira, ele vai ter uma abertura numa das faces. Uhum. Tudo bem? Bom, então, deixa eu utilizar o mesmo dispositivo. Eu vou disparar esse cubo de madeira e você vai marcar para mim onde que ele para, tá? Atenção. Fogou. Pronto. Tá aí. Isso aí mesmo. Tudo bem, você é meio torto aí. Aí, marca aqui.
Pronto. Agora veja o que eu vou fazer. Eu vou colocar esse chumbinho, tá vendo? É um chumbinho de pesca, né? Que a gente utiliza na linha da vara de pescar. Eu vou colocar dentro desse cubo, tá? Tá, ok. E vou fazer um disparo com o mesmo disparador. Vamos ver onde que isso aqui vai parar. O que você acha, hein? Vai parar antes ou depois? Antes. Vamos ver. Ixi, parou bem Bem antes, inclusive, né? Deixa eu marcar. Então, marque aí. Tá. Agora, veja só, Jaime. Eu não mudei a superfície de contato. Continua sendo madeira com madeira. E, no entanto, ele parou antes. Qual o motivo? Por causa do peso da massa. Isso. A massa aumentou? Isso, a massa aumentou. Ah. Muito bem. Então, veja só. Vamos analisar essa situação. O cubo de madeira sem o chumbinho, né? Por que ele fica parado? Vamos pensar. A tendência dele é cair devido à força da gravidade, né? Essa superfície segura esse cubo, né? Não deixa ele cair. Essa força que a superfície aplica, a gente chama de força normal. É uma força de sentido contrário ao peso do bloquinho, tá? Muito bem. Na hora que eu aumento a massa, na hora que eu coloco o chumbo dentro desse cubo, o que acontece com o peso desse conjunto? Fica Maior, né? Então ele fica com maior peso. A força que a superfície tem que aplicar para sustentar esse peso que é maior também. Então a força normal é maior nessa situação, né? Então você percebeu o seguinte, que nessa segunda situação, com a força normal maior, o bloquinho parou antes. Então atrito depende de duas coisas. Primeiro, coeficiente de atrito e da força normal, essa força que a superfície aplica sobre o objeto, né? Bom, eu tenho outro exemplo interessante, quer ver? Quando você segura um copo, né? Você segura o copo dessa forma aqui. Por que ele não cai? Por causa da força de atrito. Aí, na realidade é o seguinte, se eu soltasse esse copo, a tendência dele era cair devido ao peso, devido à gravidade, né? Eu poderia segurar o copo assim, quer dizer, a força que eu aplico é uma força contrária ao peso, que anula o peso. Mas eu posso segurar o copo assim também. Quer dizer, dessa forma o copo também não cai. Por quê? Porque existe um atrito entre a superfície da minha mão e a superfície do copo, que segura o copo e não deixa ele cair, né? E, aliás, tem alguma coisa muito parecida que a gente já falou hoje. Ah, já sei. É a mesma coisa quando a gente segura esse lápis, certo? É isso aí. Então, quando você segura o lápis, a força de atrito não deixa o lápis escorregar, tá? Agora, uma coisa importante a respeito do atrito, aliás, é uma outra coisa importante, né? Qual? Eu vou usar esse bloquinho agora, esse bloquinho de madeira em forma de paralelepípedo, né? Ele não é mais um cubo, é um paralelepípedo, né? As faces têm dimensões diferentes. Bom, então, vou tirar essas marcações, já vai preparando uma outra marcação. Tá aqui. Então eu vou colocar esse bloquinho com a superfície maior, com a maior face em contato com a madeira, né? Então, olha lá, vou soltar, hein? Pronto. Isso. Aí. Agora, olha o que eu vou fazer. Em lugar de deixar esse paralelepípedo, esse bloco, com essa superfície grande em contato com a madeira, eu vou colocar esta superfície pequena, superfície menor. Tá? Muito bem, vamos ver o que vai acontecer. Olha, praticamente parou no mesmo lugar, né? Então, o que significa isso daí para mim? Bom, significa o seguinte, que a força de atrito não vai depender da área da superfície de contato. Percebe? Porque na primeira situação eu tinha madeira e na segunda situação madeira também, né? O coeficiente de atrito é o mesmo. Eu não mudei a massa desse bloquinho, ele continuou com a mesma massa, mas eu mudei a superfície de contato. E, no entanto, não mudou nada, né? Ah, então quer dizer que o atrito não depende da área do objeto? Isso, da área que fica em contato, né? Muito bem, então, é muito importante você guardar isso. Não depende, o atrito não depende da superfície de contato, mas ela depende de dois fatores. Quais? Coeficiente de atrito e força normal. Muito bem, é isso aí. Bom, vamos dar uma olhada então em algumas situações em que a força de atrito aparece, tá? Então veja só, uma pessoa está desgastando uma peça. Isso acontece devido ao atrito, né? Olha aí o copo, né? O exemplo do copo. Se não houvesse o atrito, esse copo ia cair. Olha o que você gosta aí, o futebol.
A bola está rolando sobre a grama devido ao atrito também. Situação acho que você nunca viu, né? Um paraquedista saltando com uma prancha de surf. Então existe atrito entre o ar e essa prancha de surf. Isso daí você conhece. É o atrito entre o ar e o paraquedas. Agora, se não houvesse atrito, seria impossível você carregar um objeto na carroceria de um caminhão, né? Ele ia escorregar e cair. Então, você viu como a força de atrito aparece em várias situações diferentes? Uhum. Bom, vamos falar a respeito agora de outra coisa, quer ver? São dois aspectos da força de atrito. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma régua de madeira, um pedaço de madeira qualquer, tá? Colocar os dois indicadores abaixo dessa régua de madeira e você vai tentar aproximar esses dois indicadores ao mesmo tempo, tá? Mas vagarosamente. Vamos ver. Ao mesmo tempo, hein? Os dois ao mesmo tempo. Não tem jeito. Então, você saberia explicar por que isso acontece? Deve ser alguma coisa relacionada com atrito. Ah, lógico. Bom, deixa eu mostrar para você. Cheguei. Tá aí. Então, você reparou que, mesmo você tentando aplicar a mesma força e colocar o movimento ao mesmo tempo, o que acontece? Sempre um sai antes, né? E depois vão alternando os movimentos. Por que isso? Bom, existem dois nomes, né, para o atrito. Primeiro, eu tenho o atrito de escorregamento, né, quer dizer, quando uma superfície escorrega sobre a outra, a gente chama isso daí de atrito cinético ou atrito dinâmico, tá? Cinético ou dinâmico. Muito bem. Uhum. Quando o objeto não desliza, quando não ocorre movimentação, nós chamamos esse atrito de atrito estático. Estático. Isso. Agora, vamos tentar entender o que acontece nessa situação. Um dos dedos começa a se movimentar, tá? Então, essa porção da régua, que fica desse lado, aumenta. Então, a força normal que eu tenho que aplicar para sustentar a régua aumenta. Se a força normal aumenta, o que acontece com a força de atrito? Fica maior. Fica maior. Então, essa força de atrito desse lado aumenta. E aí eu consigo suplantar aquela força de atrito estático e esse dedo começa a se movimentar. Uhum. Até que essa quantidade de régua aqui aumente também, aumentando a normal, aumentando a força de atrito. E aí vai ocorrendo o movimento sucessivamente, tá? Agora, é importante você perceber o seguinte, que a força de atrito, essa força de atrito aqui, estática, ela é maior que a força de atrito de escorregamento, força de atrito cinético, tá? Ah, então se for assim, quando eu frear o meu kart e as rodas travarem, vai estar acontecendo o exemplo de atrito cinético? Isso, porque as rodas, elas vão escorregar, né? Uhum. Agora, isso daí não é bom nem pro kart, nem pro piloto, né? É mesmo? Tanto é que existem fábricas que estão desenvolvendo sistemas de freios que não deixam a roda travar. Um sistema chamado sistema ABS. Quer ver? Eu tenho um vídeo sobre isso. O freio é um dispositivo usado para desacelerar veículos e máquinas como automóveis, trens, aviões ou guindastes. Tecnicamente, sua ação é obtida por meio do atrito, quando a energia cinética é convertida em calor. Esse atrito é provocado por sapatas ou pastilhas que encostam nos tambores ou discos que estão girando solidários à roda. As rodas, então, reduzem a rotação e param. Antigamente, o acionamento do freio era somente mecânico, por meio de cabos, dificultando o trabalho do motorista ou condutor. Hoje, existem comumente os sistemas hidráulicos, a vácuo, a ar comprimido ou combinados entre eles, que tornam os freios mais leves e eficazes. Alguns automóveis modernos estão vindo equipados com um novo sistema de freio, chamado ABS, que significa Sistema Antibloqueio. Com o ABS, o carro para sempre em linha reta, em espaços curtos e com segurança. Nesse sistema, um sensor eletrônico controla a pressão do óleo nas rodas, modulando automaticamente a parada, de modo a não ocorrer o travamento total, muitas vezes perigoso. Então, você viu como que é importante a força de atrito no sistema de freios? Vi. Mas será que dá para ver isso de perto?
Bom, eu devo ter um sistema de freios aqui. Vamos fazer uma demonstração para você. Tira aquela fruteira lá, vai. Tá aqui. Roda traseira. Deixa eu pegar a dianteira que pesa um pouco. Pronto. Grande isso daqui, né? Nossa. Pesado também. Vou explicar um por vez. Vou colocar aqui do lado. Bom, como você pode ver, isso daqui é a roda de um carro, né? E a maioria das rodas traseiras dos carros funciona através desse princípio de freio, tá? Deixa eu tirar isso daqui para que você possa entender. Bom, então, o sistema todo é esse daqui, tá? A roda está girando e quando você puxar o freio de mão, você sabe, né, o freio de mão, aquela alavanca que tem? Isso. O que vai acontecer? Deixa eu mostrar para você. Quando você puxa o freio de mão, olha o movimento que vai acontecer aqui. Opa, soltou. Mas o movimento é esse. Tá vendo? Então, que movimento que acontece quando você puxa essa alavanca aqui? Elas se abrem e travam as rodas. Isso, muito bem. Então, você puxou o breque de mão, essa alavanca vem para cá, abre esse sistema, né? Muito bem. Eles vão entrar em contato com esta superfície interna da roda, tá? Obrigando essa roda a ficar parada, né? Tudo isso devido à força do atrito. Tá vendo como é que ele é importante? Bom, eu expliquei para você um sistema que é utilizado nas rodas traseiras de alguns carros, né? Agora é importante perceber o seguinte, que quando você pisa no freio, esse sistema também é acionado por um sistema hidráulico aqui, né? Então essas peças são empurradas também, novamente, quando você pisa no freio e ajuda a parar o carro. Tudo bem? Tá aí. Então, esse daqui é o sistema de roda traseira, né? De alguns carros. Agora, tem alguns carros que funcionam através desse sistema aqui. Você está vendo... opa, caiu. Você está vendo aqui um disco metálico, né? Por isso conhecido também freio a disco. Tá? Em alguns carros é utilizado tanto nas rodas da frente como nas de trás, né? Na maioria, esse freio a disco, por enquanto, fica só nas rodas da frente. Agora, como é que ele funciona? Bom, isso que caiu, né, essas duas pecinhas que caíram aqui, você sabe o nome delas? Pastilhas. Isso, essas daqui são as duas pastilhas do freio, né? Então, na hora que você pisa no freio, o que acontece? Essas pastilhas se aproximam, tá? Se aproximam e aplicam uma força sobre o disco. Força de atrito. E obriga essa roda a parar, né? Então, veja só. Deixa eu colocar no lugar. Então, aqui... Eles apertam o disco, as duas pastilhas, fazem com que o disco pare. Isso, então, fica uma pastilha de um lado, outra pastilha do outro. Tá vendo? Então, o carro está andando, você pisou no breque, essas pastilhas se juntam, tá? Bom, agora é importante você perceber o seguinte. Eu estou mostrando para você o sistema de freios de um carro normal, né? Agora, hoje em dia, como você já viu naquele documentário, existem sistemas chamados sistemas ABS, que evitam que a roda trave. Porque se a roda travar, o que vai acontecer? Ela vai atritar contra o chão, né? O chamado atrito cinético. E isso não ajuda a parar muito o carro, né? Ele consegue parar, mas uma distância grande. Se a roda do carro for parando aos poucos, né? Se ela for freando aos poucos, através desse novo sistema, você consegue parar num espaço menor, tá? Então é por isso que o meu instrutor disse para não frear de forma brusca quando está chovendo. É que pode travar a roda e acontece isso, né? Isso. Só que esse travamento de rodas não ocorre só na chuva, né? Acontece em pista seca também. Você nunca viu aquelas corridas de Fórmula 1, quando o piloto, mesmo em pista seca, né? O piloto freia bruscamente e a roda trava, acaba saindo até uma fumacinha pelo pneu? Então, aquela fumacinha que sai é justamente pelo fato da borracha mudar de estado quando ela é freada, né, bruscamente. Então, o que acontece é o seguinte, a roda está se movimentando e, de repente, o piloto breca, né? Então, ele estanca a roda instantaneamente, né? O atrito faz aquecimento dos pneus, tá, da borracha do pneu, e com isso mudando de estado. Aquela parte derretida torna o atrito menor.
então a tendência do carro é escorregar mais. Então, por isso que você não pode frear bruscamente, né? Então, acho que já deu para ter uma boa noção a respeito do atrito, né? Então, na sua primeira aula de kart, vê se não esquece da força de atrito, hein? É claro que eu não vou me esquecer. Tá tudo aqui o que você me disse. Será que tá mesmo? Você não está acreditando? Bom, então vamos ver se você responde esse teste para mim. Vamos lá. Que fatores influenciam na intensidade da força de atrito? A força normal e o coeficiente de atrito. Me disse que eu sabia? É, tá aí, gostei. Eu acho que com esses toques aí que eu dei, dá para você já ir para sua primeira aula de kart, né? É. Ah, e por falar já está pronto, será que meu capacete já secou? É, acho que sim. Pega o capacete. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver. E aí? Já secou, professor. Ah, então acho que já tá Tá bom, né? lindo, olha que Então, bonito. coloque, vamos dar uma olhada como que você fica. Oh, parece até um piloto profissional, hein? É. Legal. Então, deixa eu ir embora. Tá bom. Tchau, professor. Tchau, boa aula. Obrigado, viu? Nada. Pode entrar. Ô, Janinho. E aí, como que foi a primeira aula? Ah, minha primeira aula foi um sucesso. Só que eu só tive um probleminha. Qual foi? O capacete. Ah, já sei, na hora de fazer a curva, né? A visibilidade ficou ruim, não foi? Não, ele não quis sair da minha cabeça de jeito nenhum. Como assim? Parece que depois que você pintou, ele diminui de tamanho. Não quer sair da minha cabeça só. Ah, Bom, tudo bem. E aí, o que você quer que eu faça? mas você não disse que o movimento depende do atrito? Sim, eu falei isso daí. É, então faz o favor de diminuir o atrito aqui de dentro e movimentar o capacete pra fora da minha cabeça. Senão eu vou acabar sufocado. Ah, meu Deus, vamos lá então, vai. Ai, tira.